A gente está falando sobre orações, né? Orações para recordar. A gente falou sobre algumas orações que acontecem no Novo Testamento, né? E a gente hoje vai terminar essa série de mensagens falando sobre oração exatamente com essa oração que a gente acabou de fazer. Queria que quem tivesse com a Bíblia, abrisse a Bíblia ou ligasse. E quem preferir pode ler aqui atrás também. Vou pedir para o Fernando colocar aí para a gente. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. Portanto, orem assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, a gente precisa continuar ouvindo o Senhor. De verdade, Senhor. A gente precisa continuar ouvindo o Senhor e a gente carece demais e deseja demais, Senhor, ouvir um bocado mais o Senhor falar com a gente. E, amado Deus, se tem uma verdade, é que não tem um ouvido que não ouça quando o Senhor fala. Então a gente pede ao Senhor, Deus fala com a gente. Fala com a gente. A gente ora, Senhor, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Gente, nós falamos sobre algumas orações esse mês e a gente vai terminar falando sobre a oração do Pai Nosso. Ela, novamente, né, mais uma vez a gente... Fernando, só vê se não está alto. Acho que eu só não estou acostumado com o retorno aqui, talvez, né? Talvez seja isso. Bom, a gente chama ela de oração do Pai Nosso, mas ela não é chamada na Bíblia assim de oração do Pai Nosso, né? É a oração que Jesus ensinou, né? Mas não tem problema também, é como ela começa, né? Ela é chamada de oração do Pai Nosso. E, bom, Jesus, ele provavelmente ensinou esse modelo de oração, esse norte de oração para os discípulos algumas vezes, né? Os estudiosos do Evangelho de Mateus e de Lucas, eles dizem que provavelmente o momento em que a oração do Pai Nosso aparece em Lucas, que ela aparece lá em Lucas também, é um momento, uma cena diferente do que ela aparece aqui em Mateus. Aqui em Mateus ele está no meio do Sermão do Monte, então Jesus está lá no monte, está naquele momento em que ele está falando, né? Lá vou eu fazer propaganda da série de novo. Mas quem assiste The Chosen é quando termina a primeira temporada. Termina exatamente no começo do Sermão do Monte, né? Vale muito a pena ver. Eu não vi ainda a segunda temporada, mas vamos maratonar um dia desse. Gente, e Jesus está lá em cima do monte e começa a falar aos discípulos como o reino de Deus funciona, como o coração funciona, como as pessoas agem no reino de Deus, como a relação delas com Deus é agora no reino que a presença de Jesus está inaugurando, né? O legal da cena que acontece lá em Lucas, a gente vai ficar aqui em Mateus, mas o legal do que acontece lá em Lucas é o seguinte, os discípulos em algum momento da conversa de Jesus com eles falam assim: Jesus, ensina a gente a orar. E aí Jesus vai e ensina a oração do Pai Nosso. Sabe o que é interessante disso? É que assim, os discípulos eles viram Jesus curar muita gente. Eles viram Jesus falar para as multidões e atrair as multidões com a autoridade com a qual ele falava. Eles viram Jesus debater com os fariseus, com os saduceus, com as autoridades religiosas da época, com muita habilidade. Ele fez isso de forma muito habilidosa, sem em nenhum momento escorregar. Eles viram Jesus fazer coisas impressionantes que atrairiam muito mais facilmente o nosso coração.
Entretanto, eles também viram Jesus orar. E de todas as coisas que eles poderiam pedir a Jesus para ensinar, eles falam: Jesus, ensina a gente como a gente ora igual ao Senhor. Como a gente faz para orar desse jeito? Como o Senhor ora? E aí Jesus vai e ensina a oração do Pai Nosso. E é essa oração que ensina a gente um bocado de coisa. Tanto um norte para a oração. É importante ressaltar que ela não é uma oração que é uma forma de orar. Ou a única forma de orar. O que significa dizer? O Jesus não falou assim: olha, vocês sempre que orarem, orem desse jeito. Não é verdade isso. Ela é um norte para a oração, é um modelo para a oração. Jesus olha e fala assim: olha, aqui estão princípios, uma forma de orar que vocês devem considerar o que está sendo orado aqui, né? Tem problema em a gente orar o Pai Nosso? Problema nenhum. De verdade, não tem problema nenhum. Apesar de Jesus ter falado um pouquinho antes desse texto que a gente está lendo aqui, que a gente deve evitar as vãs repetições, ele não diz que as repetições sinceras devem ser evitadas, mas as vãs repetições. E é interessante que normalmente os evangélicos dizem, né, os nós cristãos evangélicos protestantes, evitam as repetições, mas a gente se esquece que uma oração não repetida, uma oração voluntária, uma oração autoral, ela pode ser bastante vã também. Eu posso me ajoelhar na cama do meu quarto e bem religiosamente orar 5 Pai Nossos antes de dormir. Pai Nosso que está no céu, seja santificado seja o seu nome. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. 5 vezes fazer isso. E isso não significa nada, porque é vã essa repetição. Assim como eu posso me ajoelhar na beira da minha cama antes de dormir e falar: Deus, abençoa aí, obrigado pelo dia, e dormir na minha cama e aquela oração não significar nada. O problema é quão vã é a oração, ou qual o significado daquilo que você está falando com Deus tem para você. Se você fecha os seus olhos e sabe com qual Pai você está falando quando você fala a oração do Pai Nosso, amado, tenha certeza, esse Pai vai te ouvir. Esse Pai vai te ouvir. E aí Jesus começa a ensinar os discípulos a essa oração. E é interessante que essa oração ela tem, parece que 2 divisões, né? Jesus primeiro fala: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perceba que ele faz essas 3 frases, essas 3 colocações diante de Deus em oração, e só depois ele pede por pão, perdão e proteção. Só depois ele vai falar sobre essas coisas. E isso já reorienta ou apresenta para nós uma questão sobre qual é o tema das nossas conversas com Deus. E não é incomum que o tema das nossas conversas com Deus sejam nós mesmos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores. A gente fala insistentemente, não poucas vezes com Deus, somente sobre essas coisas. Entretanto, Jesus ensina para a gente que a oração deve ter por fundamento, a essência dela deve ser Deus, a sua glória, a pessoa dele. E aí só depois a gente fala das outras coisas. Então Jesus começa: Pai nosso que estás no céu. Jesus inaugura uma forma de falar que o Vini comentou aqui. Foi muito legal, o Vini fez quase um resumo da mensagem. Foi uma delícia, quase o resumo da mensagem. É muito bom, é bom que a gente ouça muitas vezes as mesmas coisas, porque a gente é muito fácil, esquece muito facilmente, né? E Jesus inaugura uma forma de falar com Deus que não acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, dificilmente Deus é relacionado com a figura do Pai. Dificilmente se chama Deus de Pai. E Jesus faz isso com muita tranquilidade no seu ministério inteiro e aqui também. E isso já apresenta para a gente, redireciona para a gente a pessoa com quem a gente está falando. É importante, gente, muito importante, quando a gente vai falar com Deus, que a gente tenha muito claro. E eu não sei para vocês, eu sempre repito isso porque eu acho isso de verdade. Eu tenho uma mente provavelmente muito infantil, porque eu gosto demais de, quando eu fecho meu olho, eu imaginar
que a pessoa dele está ali. Que é ele que está me ouvindo. Sabe por quê? Porque por mais que a minha cabeça imagine, eu não imagino necessariamente uma forma, mas a pessoa dele, de algum jeito, a minha cabeça lúdica consegue fazer isso. É imaginação na minha cabeça, mas é a realidade dos fatos. Há uma pessoa te ouvindo. E não uma força do universo. E não uma força da positividade. Não são os astros que te ouvem, ou a sua oração sendo lançada no vento, e talvez chegue de alguma forma da presença de Deus. Não. Alguém que te ouve, a Bíblia diz que ele não tem ouvidos, mas ele ouve. Ele não tem olhos, mas ele vê. Ele não tem boca, mas ele fala. Ele fala. Ele não tem braços, mas certamente ele te abraça. Quando você fala e conversa com ele. Pai. E ele é diferente. Ele é muito parecido com os pais do nosso mundo e diferente em outros aspectos deles. Parecido por quê? Porque ele é bondoso como os bons pais são. Ele é amoroso como os bons pais são. Ele é dedicado como os bons pais são. Mas é diferente, por isso ele é o Pai que está nos céus, ele é majestoso, grandioso, poderoso, como os nossos pais não são, mas tem características diferentes dos nossos pais, porque as coisas negativas e ruins que alguns dos pais apresentam, e a grande realidade é que eu oro ao Senhor, que os pais da nossa comunidade sejam bênção no referencial dos seus filhos de pai, na sua infância, adolescência, juventude. A grande realidade é que o Brasil, ele apresenta uma realidade que os pais são bastante ausentes. E alguns deles vão embora. Outros deles ficam em casa, mas continuam não sendo presentes mesmo em casa. Essa não é a realidade sobre Deus. Deus é sempre presente. Sempre junto. E aí eu queria convidar você a experimentar essa verdade. Eu não sei se você, como eu tive um pai maravilhoso com os seus defeitos, que me abençoaram também. Mas no começo da minha caminhada com Jesus, em vários momentos eu tive muita dificuldade de falar com Deus. Porque eu olhava para a figura do pai e eu via, e eu projetava a figura do meu pai. E eu sei que isso parece um pouco de desculpa, talvez, do nosso discurso, do nosso tempo, mas essa era a realidade. E as pessoas que talvez me ouvem orar, elas vão perceber que normalmente eu falo mais com Jesus do que com Deus Pai. Isso é verdade. E não tem problema, a Escritura não nos cerceia dessa realidade. Mas graças a Deus hoje não é por causa do medo de falar com o Pai. Eu queria chamar você, talvez, que experimentou uma realidade assim, para experimentar um pai que não te deixa. Um pai que não te abandona. Um pai que não te esquece. Um pai que de verdade, deixa eu falar para você, se você tem essa experiência, essa sensação, se você vivenciou essa realidade na sua vida, agradeça, feche os seus olhos e fala: Senhor, eu sei que o meu pai foi assim, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está nesse quarto comigo. O Senhor não foi e não vai embora nunca, de jeito nenhum. Olha aí, para quem que ele veio apresentar? Ou nem para servir de ilustração, Lucas, para a mensagem. O Senhor não te deixa. E é esse o Pai para quem você ora e com quem você ora, com quem você fala. E a realidade que o Vinícius também falou, é verdade, o Pai é nosso e não meu. Veja que o homem que estava orando essa oração e ensinando essa oração era o único homem que de fato e de direito e com muita tranquilidade poderia orar: meu Pai. Jesus poderia falar, e ele falou isso várias vezes em outros momentos do ministério dele: Deus é o meu Pai. Mas nesse momento ele ensina, Pai Nosso. Isso reorienta como nós percebemos a comunidade. É muito difícil uma comunidade de fé. É muito difícil imaginar alguém vivendo uma relação com esse Pai distante de uma comunidade de fé. É muito difícil imaginar essa relação ser de verdade saudável. Por quê? Porque o Pai é nosso, é na comunidade de fé
que ele se apresenta aos seus. É na comunidade de fé que ele os abençoa. É na comunidade de fé que através uns dos outros, ele cuida uns dos outros. É por meio da comunidade de fé. Deixa eu dizer uma verdade também dita pelo Vinícius. Obrigado, Vini. O Senhor não está salvando indivíduos. Ele não está salvando indivíduos. Ele está salvando um povo. É um povo que ele está salvando. Ele salvou o Rodrigo. Ele se encontrou com o Rodrigo, ele se encontrou com o Vinícius, ele se encontrou com o Leandro. Mas ele, depois de se encontrar com esses caras, depois de se encontrar com as mulheres que estão aqui, com as crianças que estavam aqui, ele chama essas pessoas para pertencerem à família dele. E experimentarem ele junto com a sua família. Tem aquele meme, né? E é bem legal ele, é bem engraçado. Apesar de ser perigoso, Jesus, o senhor é massa, o problema é o seu fã-clube, né? E isso é engraçado, eu sempre acho bem engraçado mesmo, e aceito a crítica, porque é verdade. O fã-clube, olha pra gente. A gente não é nada fácil. Se você acha que a gente é fácil, é porque você talvez não se achegou o suficiente. Depois que você chegar, você vai ver que o negócio é um tanto de dificuldade. Só muda o endereço, gente. Não, tem algumas coisas que o Senhor tem livrado a gente para a glória dele. Graças a Deus. Graças a Deus. O Pai é nosso. E o Senhor chama a gente para viver em comunidade. Para experimentar Ele em comunidade. E aí Jesus continua, e aí quando ele continua eu fiquei encucado. Ele fala, santificado seja o teu nome. Eu pensei, Jesus, como assim esse negócio de santificar o nome de Deus? Como? Deus vai se tornar mais santo com orações feitas por mim. Eu poderia orar a minha vida inteira somente essa oração e não faria Deus ser nem um pouco mais santo do que Ele já é. Não adianta. Não tem como Deus ser mais santo. E eu vou orar e Deus vai continuar sendo plenamente santo como Ele é, porque Ele é a própria expressão da santidade. O que isso significa então? E a realidade é que santificado seja o seu nome na minha vida. Seja santificado na minha vida e na forma como eu vivo o meu relacionamento conjugal. Seja santificado na minha vida e na forma como eu vivo no meu trabalho. Seja santificado na minha vida e na forma como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho. Senhor, seja santificado na minha vida e essa sua santidade, a sua pessoa, fique evidente na minha vida, na forma como eu me relaciono na obediência com os meus pais, na forma como eu me relaciono com as minhas provas na escola. Senhor, seja santificado na minha vida, na forma como eu vivo no mundo, seja santificado na minha vida, Senhor. É isso que significa, Senhor, seja santificado. A pergunta percebam que quando a gente entende a oração, e aí você vai falar agora, amado Senhor, santificado seja o teu nome, quando você estiver orando a oração do Pai Nosso, isso vai ter o seguinte significado: Senhor, transforma a minha vida, aquilo que não santifica o seu nome na minha vida, aquilo em que eu não tenho santificado o seu nome na minha vida, eu clamo ao Senhor que isso seja transformado pelo Senhor. É outra forma de acessar esse texto tão conhecido e que abençoa a nossa vida profundamente. Santificado seja o seu nome. Continua, venha a nós o teu reino. E aí a oração reorienta os nossos desejos, os nossos sonhos. Venha a nós o teu reino. Amado Senhor, venha o teu reino sobre as pessoas que eu conheço. Que elas conheçam o Senhor e te louvem, te adorem, exaltem. Amado Senhor, a gente ora para que venha o seu reino lá no Iraque, onde está o nosso irmão falando do Senhor para aquelas crianças e aquelas famílias. Amado Senhor, venha o teu reino em Piraquara, em São Brás, onde igrejas estão sendo plantadas. Durante a semana a gente tem grupos de oração. E é muito legal, tem sido muito legal. Porque progressivamente, desde o começo a gente vem, e as primeiras orações tinham muita relação com a gente, sabe? E a gente pedia por um tanto de coisa, e não tem problema pedir. O pessoal que estava lá essa semana viu que eu orei um monte pelo meu dente. Eu falei, Jesus, gente, eu preciso que Jesus ajude aqui, porque o bicho velho não tem jeito não, tá precisando, que estou com vontade de arrancar ele fora. E não tem problema. Só que a beleza é que progressivamente as orações deixaram de ser centradas, a maior parte delas, em nós. E as pessoas passaram, e aí as pessoas durante a semana oraram, amado Senhor. E eu gravei uma oração porque
ficou no meu coração. A pessoa orou: Senhor, abençoa São Brás, onde a gente está plantando a igreja. Senhor, abençoa Piraquara, onde a gente está plantando a igreja. Jesus, abençoa Campina Grande do Sul, onde uma igreja provavelmente vai ser plantada pela nossa igreja. E aí a pessoa continuou: Senhor, e olha que oração que eu não tinha ouvido. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe os seminaristas da Faculdade Presbiteriana do Sul. Jesus, abençoa eles, mantém eles no Senhor. Porque a obra é grande, a gente precisa de trabalhadores nessa obra, então os abençoa, Senhor. Sabe o que é essa oração? É um outro jeito de dizer: Senhor, venha o teu reino, cuida desse negócio aqui, porque a gente precisa que o Senhor cuide. A gente precisa de gente que vai e fale: venha o teu reino, Senhor. Sabe onde isso é transformado no coração? É em nenhum outro lugar senão em oração. O coração é transformado em oração. Essa pessoa falou isso depois de algumas semanas orando e o coração fervendo para que o reino de Deus venha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí novamente eu me perguntei: Jesus, se tem um negócio no mundo que vai ser feito, é a vontade de Deus. Não tem chance da vontade de Deus, ou tem chance? Tem uma coisa que a gente tem por certo, é que a vontade de Deus vai ser feita. Não é? Então eu vou orar esse negócio aqui de novo. E um negócio que não vai adiantar nada, Senhor. E aí eu lembrei que a vontade de Deus várias vezes não é feita na minha vida durante o dia. Várias vezes eu ajo, eu penso, eu olho, eu falo inadequadamente com a vontade de Deus. E é contra a vontade de Deus. Eu me comporto, eu sinto, eu sonho meus sonhos bem distantes da vontade de Deus algumas vezes. E aí o pedido é: amado Senhor, que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. E isso reverbera no restante do mundo, que a vontade do Senhor seja feita na minha cidade, que a vontade do Senhor seja feita no meu país, que a vontade do Senhor seja feita assim na terra como nos céus. É impressionante essa parte do pedido, e deve ser orado assim, porque o Senhor é plenamente obedecido no céu. Perfeitamente obedecido no céu. E aí nós somos chamados a orar: amado Senhor, que o meu coração caminhe progressivamente para isso, para um coração em obediência, louvor, que viva e haja, produza ações de acordo com a sua vontade, assim como é no céu, Senhor. Assim como é no céu. E aí depois de orar: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois de colocar Jesus ou Deus no centro da oração, ressignificar a nossa mente e o nosso coração, para que Ele seja o centro daquilo que nós desejamos e para que os nossos desejos sejam submetidos a Ele. Agora sim, o pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Nos dá o pão nosso de cada dia. E a beleza é que essa oração novamente, nos dá o pão nosso. O pão é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. E aí eu queria lembrar aos nossos corações aqui que é desafiador para o coração, mas é nosso. Os nossos recursos são nossos. E eu não vou entrar na casa de ninguém, pegar a grana de ninguém, mas eles não pertencem a você. Eles pertencem a Deus. Foi Deus quem te deu. E a delícia dessa oração, o pão nosso de cada dia, é que Ele nos dá, ela nos alimenta com uma esperança. Senhor, obrigado. O Senhor sustenta a minha casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sustenta o meu lar. Muito obrigado por isso. E é delicioso isso, porque nem sempre as coisas são fáceis. Os empresários acho que lidam com esse desafio de forma muito mais evidente do que a galera que está no CLT, né? Às vezes as coisas ficam bem difíceis. E aí você se vê bem claramente assim: Jesus, guarda a gente aqui nesse negócio, porque a gente precisa do cuidado do Senhor. Mas também desafia o nosso coração para a gente lembrar
que não é a nossa empresa que sustenta a gente. Que não é o salário que a empresa que contrata a gente, que paga pra gente, sustenta a gente. Que não é a minha habilidade que me fez ter um emprego X ou Y que me sustenta. Nem o salário com o qual eu compro objetivamente aquela comida é o que me sustenta. O que nos sustenta é o Senhor. E quando a gente está um cadinho mais abastado, quando a gente está um pouquinho mais confortável, é progressivamente cada vez mais difícil pensar nisso. A gente vai pensando que os nossos braços são suficientes, que nossas habilidades são suficientes, que a gente consegue sozinho, mas a oração do Pai Nosso nos lembra. É Deus quem sustenta. Aquele quilo de arroz com feijão na sua despensa foi o Senhor. Foi o Senhor. E é uma oração bonita, porque quando Jesus falou as pessoas que o ouviam, elas trabalhavam pelo dia. E era terrível, porque se alguém adoecesse, não tinha, naquele período de doença, o pão nosso, o de cada dia. Ganhava por dia mesmo, né? E o período que estava doente não tinha o que ganhar. E aí, quando Jesus usa essa expressão, fica bem claro. Mano, de verdade, eu preciso confiar nele. Porque tem muitos dias que eu não consigo e não tenho. Mas ele me dá e ele provê a mim. E fica evidente quão rotineira deve ser a sua oração. Todos os dias ela deve ser orada. Todos os dias ela deve ser falada ao Senhor. Perdoa as nossas dívidas. E aí fica evidente. Nós temos uma dívida com Deus. Uma expressão muito boa que o André usa, dos nossos crimes, as nossas ofensas contra Deus. Louvado seja o Senhor, incapazes que seríamos de pagar essa dívida. Essa dívida. Quem já ficou endividado, sabe como é que é. Quem já teve um nome, e não é legal, é bem difícil, mas quem já passou por alguma situação em que, assim, mano, eu não consigo pagar esse negócio, alguma coisa aconteceu na minha vida, e agora meu nome e o nome da gente é tão importante. Sabe o que é uma dívida que está crescendo e você não consegue pagar? A dívida da gente era muito maior. Porque de um jeito ou de outro, você dá um jeito, dá seus pulos, e agora a dívida com Deus era impressionantemente impagável. Ele proveu o justo pagamento por meio de Jesus Cristo na cruz. Sabe o que é interessante? É a próxima frase que Jesus fala, e desafiadora para a gente. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Rodrigo, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer exatamente isso. Exatamente isso. Se você não perdoar os seus devedores, você não vai ser perdoado. É isso mesmo? Me parece que é. No versículo 14, ele repete essa afirmação. A gente não leu, mas eu quero que você dê uma olhada lá. Você consegue projetar para a gente, irmão? 14:15. Por quê? Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. E aí ele continua. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E aí ficou um pouquinho difícil. Por quê? Porque algumas ofensas são bem difíceis de perdoar e acham um lugar bem profundo no nosso coração. Como lidar com isso então, Rodrigo? A grande verdade é que existe um conceito por trás do que Jesus está falando que esclarece para a gente o que ele está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso. Ninguém, gente, isso é a verdade plena do que ele está dizendo. Ninguém vai entrar no céu não tendo perdoado outra pessoa. Isso não vai acontecer. Mas por que isso? Porque é impossível que alguém que se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré e teve os seus pecados perdoados por ele, as ofensas que cometeu contra ele, perdoadas por ele, é impossível que essa pessoa não perdoe outras pessoas.
no final das contas, o perdão é evidência de salvação. Tem uma coisa muito importante e muito preciosa na vida cristã. Muito preciosa mesmo. A gente ter bem claro na nossa cabeça e no nosso coração quão graves foram os nossos delitos contra Deus. Quão profundamente graves eles são e foram contra Deus. E aí, quanto mais claro isso fica, de verdade, gente, quanto mais claro isso fica para mim e para você, mais a gente chega na presença de Deus se sentindo da seguinte forma: pobre, cego e nu, sem nada ter para oferecer para Ele, e sem as mãos adequadas e espaço adequado para cobrir as vergonhas diante dEle. É assim que a gente chega diante dEle. Quanto mais claro fica para a gente quão ofensivos são os nossos pecados contra Ele. E aí, sabe a única forma de conversar com Ele e chegar na presença dEle? Você encontra a cruz de Jesus Cristo. Você pega aquela cruz bem no topo dela no chão. Você coloca a sua cabeça no chão, entre a cruz e o chão. E clama ao Senhor: Jesus, Deus amado, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu fiz. Eu sei qual é a realidade dos meus atos, Senhor. E eu quero louvar o Senhor pelo seu perdão e pelo seu amor. Tantas vezes direcionados a mim. Tantas vezes, repetidos dias, direcionados a mim. O homem e a mulher que faz esse tipo de oração não retém o perdão de ninguém. Não retém o perdão de ninguém. Ele perdoa, sabe por quê? Porque se é difícil para ele que ele foi traído, ele lembra que ele traiu tantas vezes o mestre dele durante sua vida. Se é difícil para ele que ele foi ofendido, ele lembra que ele mesmo tantas vezes ofendeu a Deus. Se é difícil para ele que mentiram sobre ele, e por isso é difícil perdoar, ele é lembrado pelo Evangelho, que mentiram sobre o mestre dele, e por isso o mestre dele foi por causa dele crucificado no madeiro. E aí, diante dessa realidade, há sempre o perdão. Significa que é fácil? De jeito nenhum. Não é isso que está falando. Várias vezes é difícil perdoar. E sabe o que é a beleza da oração? Por isso que é uma delícia, assim, gente. Orar podendo falar com o Pai. Orar podendo falar com seu irmão. Orar podendo falar com seu amigo. Sabe por que é uma delícia isso? Porque aí você pode virar para Jesus e falar assim: Senhor, eu quero perdoar o Vinícius pelo que ele fez comigo, Senhor. E eu quero dizer para o Senhor aqui que eu o perdoo. Mas está difícil demais aqui no meu coração. E eu quero a ajuda do Senhor para que isso seja curado. E eu seja lembrado que o quanto eu fui perdoado pelo Senhor. Esse é o tipo de recurso que se tem na presença de Deus em oração. Perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor tem feito, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O Senhor tem produzido esse perdão no nosso coração, amado Senhor. E por fim, gente, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair na tentação do ressentimento, que dificulta a gente a perdoar. Não nos deixe cair em tentação do abandono do nosso cônjuge, por causa da maldade do meu coração somente. Não nos deixe cair na tentação, Senhor amado, e eu estou passando por um momento bem difícil na minha empresa, na tentação de contrariar o Senhor no funcionamento dela. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí Jesus termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois o Senhor é o Rei sobre todas as coisas. Pois o Senhor tem poder sobre todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas. Porque o poder do Senhor garante para a gente que não há recursos que estejam fora das suas mãos, Senhor, para resolver todas as coisas. E nós vamos te glorificar, nós vamos te louvar. Ainda que, como disse o profeta, a figueira não floresça e não haja vinho, não haja uva na vide, ainda que a videira não dê o fruto dela. Ou seja, ainda que a gente passe por dias difíceis, nós vamos glorificar e exaltar o Senhor. Pessoal,
nós falamos um mês sobre oração. A pergunta que eu acho a pergunta que é muito válida é: o que mudou na sua vida sobre oração? Quão transformada a sua vida foi na oração? E novamente, Jesus, não houve transformação. Senhor, eu queria e eu deveria querer orar mais, e eu não quero, e eu quero pedir perdão ao Senhor por isso, e quero pedir a ajuda ao Senhor para que isso aconteça na minha vida. É a beleza da sinceridade diante de um Deus que ama. A nossa comunidade, e aqui a nossa comunidade tem sido levada a um movimento de oração bem bonito. Bem bonito. Poucas vezes visto. E de verdade, é o Senhor. É Ele que tem chamado, é Ele que tem feito, é Ele que tem... Às 6 horas da manhã existe um período de oração. E às 6h15 da noite, 18h15 da noite, existe outro período de oração. Você tem chance de desfrutar do Senhor nesse período. Porque se é de verdade que Ele está chamando, e me parece que não aquele povo todo não estaria lá tantas vezes durante a semana, dificilmente, por causa do André, as pessoas iriam 6 horas da manhã orar, né? Eu acho que André é muito legal, mas nem tanto. Eu não me motivaria. Não às 6 da manhã. O Senhor que chama é o mesmo Senhor que dá dele mesmo. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor me abençoe com uma vida de conversa com Ele. A oração é essa coisa bonita. E aqui eu encerro. Você fecha os seus olhos. E você sabe que Ele está ali te ouvindo. E que seria impossível Ele te ouvir se não fosse o sangue dele derramado na cruz. Você fecha os seus olhos. E quando você fecha os seus olhos, você tem a certeza que o único ser de fato poderoso do universo sentou do seu lado na sua cama para ouvir você falar. Ei, de verdade, com quantos milhares de reais se compraria uma reunião dessa? Quanto custa? Como eu faço para marcar a reunião com um homem assim? De verdade. E deixa eu falar para você, eu só não vou falar que foi de graça, porque 2 mãos foram furadas para que você pudesse adentrar esse lugar e conversar com Ele. Mas você pode fechar os seus olhos e ouvir e ser ouvido por Ele. Essa é a bênção das bênçãos da oração. Que o Senhor, por causa dele mesmo, nos chame à oração. Amém.